A adolescência pode ser um desafio, um período desafiador para os pais. Nessa fase, há mudanças de comportamentos, há muitas coisas novas acontecendo na vida dos filhos que pode não ser assim tão fácil para a gente gerenciar. Um exemplo é toda a readaptação que esses jovens passam ao sair do ensino fundamental, entrar no ensino médio, terminar o ensino médio, vai prestar um vestibular. Para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo a psicóloga Fernanda Baruta. Fernanda, obrigada por estar aqui, é um prazer recebê-la. Seja bem-vinda ao Estúdio do Ver Mais. Tava com saudade, hein? Primeira de muitas, viu? Tava com saudade de você. Fer, adolescência. Eu sei que tem muita gente que fala ainda assim, é aborrecência. Mas eu acho até chato falar isso, porque nós já fomos adolescentes. Sim, nós Sara. passamos por isso. É um momento hormonal muito forte, essa transição que não é mais criança, que não é ainda um jovem adulto, é um adolescente, está passando por questões hormonais também e, consequentemente, questões psicológicas, emocionais. Então, Sara, tem interessante. Eu comecei a estudar mais, porque eu tenho hoje uma filha de 17 anos, né? Então, eu quis entender mais, porque eu já trabalho com adolescente tem 20 anos. E aí se descobriu, mais ou menos ali em 2016, que o cérebro ele só termina de se formar aos 25 anos. Então, não é só uma questão hormonal que todos nós pensávamos. Não é só. Então, o cérebro, ele termina de se formar com uns 25 anos? Isso, é o único órgão que assim, todos os órgãos, a gente nasce com ele, eles crescem. Sim. Não, o cérebro não é desenvolvido, é um órgão que vai se desenvolvendo. E ele se desenvolve de trás para frente. O que significa isso? Que essa parte frontal, a parte da amígdala do cérebro, o que acontece? Não está formada, então ele não tem empatia, ele não tem equilíbrio emocional, ele é totalmente impulsivo. E ele vai aprender a lidar com isso com a maturidade até os 25 e com a formação desse cérebro. Agora, você imagina, tá? As meninas entram na puberdade aos 10 anos, significa que junto com a formação desse cérebro tem mais uma questão hormonal. Tá. E os meninos aos 12. Aí junta essa questão toda e por isso que a gente vê esse adolescente inconstante, né? Que tem 4 estações de humor por ano. É isso que acontece. Por ano não, por dia. É isso que eu ia falar, por dia. E é isso que acontece, por isso que eles ficam, e nós ficamos loucos junto com eles, né? E eles também sofrem muito. Fer, eu deixei os meus pais doidos na minha adolescência. Sério? Eu fui uma adolescente rebelde sem causa, mas eu dei trabalho. Coitada da minha mãe, coitado do meu pai. Não, e eu não fui, eu falo que eu não fui adolescente, Sara. Eu era muito tranquila, assim, eu dava problema de nota na escola. Eu de nota não, eu tirava nota boa, namorava sério, não era de sair. E aí, quando eu também me pego, que eu já trabalho com adolescente há muito tempo, sempre gostei muito, adoro. Mas como eu me deparei como mãe, foi quando, inclusive, agora eu tenho uma palestra sobre isso. Que legal, Fê. Sim, porque de trazer esse conhecimento para os pais, deles entenderem que confusão é essa, que não é só hormonal, Tá. e como lidar com eles. Porque quando eu me deparei como mãe, falei, não, gente, ser psicóloga não é o suficiente, porque você é uma mãe em formação. Você se forma todos os dias com situações que a gente nunca viveu na vida. A gente nunca viveu essas experiências. Então eu falei, se eu estou sofrendo com toda essa experiência, imagina os pais que não têm conhecimento nenhum sobre isso. Tá, primeiro, o que a gente pode esperar então de um adolescente? Se você falou impulsividade... Impulsividade, falta de empatia... Explosão... Sabe por quê, inclusive? Por quê? A testosterona neles, que é um hormônio mais masculino, é muito alto, tanto na menina quanto no menino. E aí, nessa idade, eles são mais irritados, mais bravos, mais agressivos. Tudo faz parte de um desenvolvimento do próprio corpo. A gente não tem noção nisso, mas essa é a grande realidade, Sara. Tá, e o que fazer então? Meu Deus, gente, não é fácil. Vai mandando mensagem pra mim e me diga... Tem adolescente em casa? Quais os principais desafios que você está enfrentando com o seu adolescente? 43 999520380. Já tem mensagem. Já tem mensagem. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver então. Gente, essa aqui o cérebro só fica pronto, se forma aos 25 anos. Eu acho que o meu ainda terminou de se formar agora com uns 40. Porque agora que eu comecei a ter uns juizinhos e dar uma equilibrada. Foi só depois. Eu ando tão contida, gente, tô tão melhor.
Ó, mensagem da Camila. Vamos ver, mensagem de telespectador na tela. Primeira pergunta da Camila: como abordar sobre sexualidade com nossos filhos? Pergunta difícil. E a outra pergunta: qual a forma ideal para impor limites sem punir? Perguntas maravilhosas, Camila. Pois é. Vamos começar falando sobre sexualidade? Difícil, mas inevitável. Inevitável, e a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Antigamente a gente até cuidava para demorar um pouquinho para falar desse assunto, porque a gente não tinha aí, né, o Instagram, a internet. Sim. A gente tinha as revistas dos tios, né? Hoje não, então é tudo mais rápido. Oi, tio Pedro. Coitado do tio, você apontava, hein, Sara? E aí, o que acontece? Gente, entrou na puberdade, dependendo do menino e da menina, deu 10, 11 anos ali, eu falo, já pode falar de sexo. Gente, eles já viram. Pais, não achem que eles não viram na internet nada. Eles Fernanda, estão o meu tem vendo. 8. Ele já me perguntou. Então, aí deixa eu fazer entrar um Adendo, pouco antes. vai. Adendo. Ai, meu Ó, Deus. é o seguinte, nessa idade, ele vai fazer a pergunta, você responde o que perguntou. Tá. Vou dar um exemplo. O que é camisinha? Responde o que é camisinha. Ok. Aí você vai ver que ele vai pegar a resposta e vai embora. Ok. Agora, o adolescente é diferente, ele nem sempre faz muitas perguntas, mas você precisa falar, a gente precisa conversar desse assunto. Se você tiver mais proximidade do seu filho, o que vai acontecer? Ele vai vir conversar com você e na hora que você entrar desse assunto fica fácil. Mas não deixe de falar. Tá. Porque se você não ensinar, tá aprendendo errado de alguma forma, pela internet ou pelo amigo que já tá falando É na melhor escola. que aprenda com os pais. Isso, com certeza. Então, assim, eu tenho livrinho, você pode procurar na internet, Tá. que você vai explicar sobre tudo. Tudo. De forma, inclusive, como o menino vai usar camisinha e a menina utilizar isso. Mas, gente, minha filha não perdeu a virgindade. Gente, pode não parecer, mas estão se perdendo a virgindade hoje em torno de 14, 15 anos. Ai, meu Deus. Essa é a Bana. Ai, meu Bana. Nesse aspecto eu não dei trabalho. Então. Nesse eu demorei. Mas agora as coisas estão mais rápidas, se fala disso o tempo todo. Então, não fala em casa, mas estão falando com os amigos o tempo todo. Então, tem que entrar nesse assunto desde cedo. Desde que perguntem. Aí, assim, depois dos 10, 11 ali, eu já falo para os pais entrarem no assunto. Ok. Tá? Porque daí, porque é o seguinte, já entrou na puberdade. Já entrou. E aí esses hormônios já entraram, e aí eles vão ver o mundo de forma diferente, vão pensar diferente, vão agir diferente. Mas o grande boom, grande, é ali entre 14 e 15 anos, que aí você fala, não, eu não conheço esse filho, eu não criei. Ele, né? Quem é essa pessoa? Aí é uma virada de chave bem grande, Uau. que é quase quando eles estão em conversar do assunto. E aí alguns precisam de ir na terapia para descobrir qual é a profissão, porque existe uma orientação vocacional. Você faz orientação vocacional na sua filha? Não, eu não posso. Uma amiga minha que desenvolveu Tá. esse trabalho e ela tem uma psicóloga dela, tá? Então, aí ele faz esse processo de orientação vocacional e você já vai vendo quais são as habilidades, porque ele tem que entender as habilidades para essa escolha. Sim. Aí sim ele vai se direcionando. Só que tem uma coisa importante, não é todos. Ai, que problemão. Não é um problema, tem Não. 17 anos novo, e né? essa pressão social é muito forte e é muito sofrimento. Muito. Então, alguns pais, eu cheguei a sugerir para mim, você não quer trabalhar um ano e decidir um pouquinho mais para frente? Eu acho maravilhoso. Mas ela não dá conta. Por quê? Por quê? Porque todos estão entrando no vestibular e eu também quero. Gente, olha, se fosse eu, né, hoje, com a cabeça de hoje, 17 anos, vou catar um mochilão, vou viajar no mundo, vou fritar Sara, batata nem no McDonald's, né? As mães vão Viaja ficar uns 2, doidas. 3 anos, depois volta e resolve fazer uma faculdade, ou vai trabalhar. Essa sua ideia vai dar trabalho para os pais. Não, ué. Mas assim, Vai junto. Eu entrei aos 19 na faculdade, então eu vejo que foi um pouquinho melhor. Sim. Não que você não tenha crises. Então, primeiro é você mostrar para os seus filhos a habilidade deles, levar para uma orientação vocacional, mas não quer dizer que ele vai fazer uma escolha perfeita. Não, eu fiz a faculdade, depois eu fiz outra. E é isso que eu falo para eles, façam faculdade, não gostou, você tem tempo, você tem um mundo ainda pela frente para fazer outra faculdade, entendeu? 43-999520380. Hoje a psicóloga Fernanda Baruta tá falando sobre adolescência. Tem adolescente aí na sua casa? Como que tá sendo? Quais os principais desafios? Eu quero voltar na pergunta da Camila, que ela perguntou o seguinte: qual é a forma ideal para impor limites sem punir? Pergunta maravilhosa.
Se você souber essa resposta, você me ensina, Fernanda, porque eu preciso fazer isso com o Benjamin. É difícil, né? Mas Muito assim, difícil. a gente tem que entender uma coisa bem importante. Se bater resolvesse, a gente dava 3 surras por dia, 3 de manhã, 3 à tarde à noite. Isso não resolve, não soluciona. Não. Tá, primeira coisa, se você estipulou uma boa comunicação e uma boa relação com seu filho na infância, você vai ter essa facilidade na adolescência. Então, a comunicação e trocas, façam trocas. Explique, também faça com que ele faça uma escolha pessoal. Ah, eu quero ir para uma festa ou eu quero, por exemplo, um aniversário. Você tem que escolher, você não pode ter tudo. Você tem que entender, faz ele entender o processo, o porquê do não. Se comunique. Agora, não ache e não queira que ele não sinta raiva. É por direito dele sentir raiva. Só ensine a lidar com isso quando você falar não. Então, assim, às vezes eles discutem, batem boca. Daí, o que eu falo? Deixa acalmar. Não adianta ficar discutindo na hora daquele estresse todo que eles têm. Mas assim, quando perceber, porque como ele não tem esse limite definido, quem vai dar somos nós. Mesmo ele não entendendo, deixa ele sentir raiva e depois você lida com ele. Agora, não ceda. Se você ceder todas as vezes que ele emburrar, que ele ficar bravo, ele vai entender isso e aí ele vai tentar engordar. Então, assim, não tem uma fórmula mágica. Sabe por quê, Sara? Cada família educa de uma forma. Então, eu pego o modelo daquela educação e dentro da realidade daquela família, eu vou lidando com isso. Agora, a única coisa que não dá é o punir, principalmente o de bater, não é essa a solução. A comunicação, a troca e os acordos é o que mais ajuda nesse processo. Conversa sincera, né? Direta. Olho no porque olho, o adolescente direto. não adianta você ficar enrolando ele, né? Você tem que sentar e explicar e conversar e ponto. Tem mais mensagem de telespectador? Coloca na tela aí, 43999520380. Tá chovendo de perguntas. Oi, meninas, boa tarde. Como manter um diálogo quando os adolescentes não querem dialogar? Normalmente eles não querem. Então, deixa eu falar uma coisa. Ainda mais nos dias de hoje, porque eles estão fechados nas redes sociais, fechados no celular dele, fechados nos quartos deles. Parece que é mais difícil ainda. Mas, Sara, deixa eu te falar. Eu fui buscar, que os pais me perguntam muito uma coisa, assim, o quê? Perguntam assim, nossa, o adolescente como ele piorou, por que piorou tanto, o que está acontecendo? Aí é o seguinte, se você pegar as histórias de Shakespeare, Romeu e Julieta tinha 15 anos, eles aprontavam do mesmo jeito. Sim. Tanto que ele tem uma das histórias dele que chama Adolescentes Efervescentes. Então, esse adolescente sempre deu problema, só que dentro da realidade de cada século. Sim. Então, o adolescente com problema sempre existiu, ele não mudou. É que nós temos a rede social e o nosso problema atual é esse, tá? Agora, deixa eu só lembrar da pergunta. Volta lá. A Fernanda, ela nasceu pra vir no Ver Mais. Porque aqui a gente esquece tudo, então tá tudo bem. Com quem entrar no como diálogo? manter o diálogo quando Vamos eles lá, não tá querem falando de dialogar. diálogo. Ok, Eu normalmente tinha eles esquecido. não querem conversar. Ok, aí sabe que eu oriento os pais? Ele não quer nunca, se estiver piorando isso e tiver mudanças de comportamento, porque como que eu percebo se ele está bem ou não? Por essas mudanças de comportamento no dia a dia. Então, você tem que estar atenta a eles o tempo todo. Nossa, ele fica quieto. Não, mas ele está mais quieto que o normal. Nossa, ele está irritado. Não, ele está mais irritado do que o normal. Então, a gente tem que fazer suas observações. Se você não consegue se aproximar, ou um tio, uma tia, alguém que é muito próximo também não, aí vai ter que levar para um terapeuta. Não tem jeito, para um psicólogo. Porque ele pode ser perigoso, Pode, né? porque assim, a depressão e a ansiedade também é comum e normal nessa idade. Mas assim, existe aquela melancolia, né? E aí dessa melancolia eu tenho que ver se não vai para uma depressão ou não. Então, só pra gente saber, a adolescência começa a partir de que idade? Na menina aos 10, um menino aos 12. Ainda tem mais uns 4 anos pela frente. Ufa! O pessoal aqui tá tudo desesperado, gente. Fer, obrigada. Ai, obrigada a você, Sara. A Fer já tá intimada pra voltar, né, gente? Maravilhosa. Tá bom, obrigada, tá, Ferzinha? Obrigada Foi a um você. prazer recebê-la. Tá bom, pessoal. Muito bom, Também muito obrigada. bom. Gente, o programa acabou. Quando o assunto é bom, acaba rápido, né? Acabou tão rápido que eu nem percebi, mas você não perde não, porque amanhã tem mais. Quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, aqui na telinha da RIC TV Record. Um beijo pra você. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.